Enquanto a gente estava cantando aqui, adorando a Deus, e reconhecendo quem Ele era na nossa vida, veio uma palavra na minha cabeça. Aí eu vou pedir para a liderança só me lembrar, tá? Experiência, me lembra terça-feira sobre isso, tá? Se não esqueça, já foi. Mas hoje nós vamos estudar 1 João. Quem está no meu pequeno grupo, os pequenos grupos que eu participo, parece que já deu para notar que esse livro é maravilhoso e a gente tem estudado muito sobre ele. Tudo é 1 João e a gente vai dissecar esse livro todinho no nosso pequeno grupo. Ele é bem prático, bem legal. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre um assunto que eu acho que é um dos maus desse século, que é o medo. Que é o medo, né? E Deus, Ele fala pra gente que é preciso afastar o medo do nosso coração. Talvez essa seja realmente a palavra que está predominando no nosso mundo. Você vê isso nas redes sociais, você vê isso na sua família, né? Pessoas têm tido medo do terrorismo, não tem o medo do terrorismo, e antigamente terrorismo era só lá no outro lado do mundo. Agora está nas nossas escolas. E a gente que tem filho passa a ficar preocupado, não é verdade? A gente tem medo de fazer exame de saúde. Eu costumo dizer assim: faz tempo que eu não faço exame de saúde, agora eu vou fazer um check-up aí, esteja orando aí, para ver se está tudo certinho, né? Mas às vezes a gente tem medo de fazer exame de saúde por quê? Porque no exame a gente encontra o problema, né? A gente fica protelando esses exames. A gente tem medo do futuro. A gente tem medo do amanhã. A gente não sabe como é que vai ser o amanhã. A gente tem medo de ficar desempregado, porque a gente sempre teve empregado. A gente tem medo de morrer, porque não tem esperança e certeza. A gente tem medo de sofrer. A gente tem medo que os nossos filhos sofram. A gente tem medo. Tem muita gente que tem medo de não conseguir entrar numa faculdade, de fazer um curso superior. E aí tem gente que tem medo de não sair da faculdade e do curso superior, de não ser aprovado e não conseguir se formar. Tem gente que tem medo de casar, no caso de não casar, né? No caso, o medo de ficar sozinho. Tem gente na atual situação que nós estamos hoje, até com medo da chuva. Tem medo de atravessar a rua. Ou seja, essa palavra e esse sentimento, ele tem permeado a vida do ser humano atual, né? Agora, olha só o cenário, como é que acontece. Não sei se você se identifica com esse cenário. Você acorda de manhã, escova os dentes, se veste e sai para a rua. Aí já começa o processo do medo. Se você sair a pé, tem medo de ser atropelado. É por isso que você olha para os dois lados e vai muito cuidadoso na rua, né? Se você vai de ônibus, você tem medo até de ser empurrado para fora do ônibus, de ser assaltado dentro do ônibus. Você esconde o celular dentro do sapato do tênis, dentro do tênis, né? Debaixo da palmilha, que é para ter certeza de que você vai, né? Não vai ter problemas. Se você tiver de carro, você tem medo de alguém te bater, de sofrer um acidente de trânsito, né? Como a gente tem visto alguns aí, né? Você saiu de casa. Eu não sei se tem alguém na sua casa hoje. Você trancou bem as portas? Né? Importante, né? Mas a gente não fica meio receoso com isso? E a gente sai orando: Deus, guarda minha casa, não deixa ninguém entrar, né? Porque a gente sabe que tem um mal aí fora, né? Mas isso aí, você pode ter todos esses medos juntos, num só dia. E quase você não vive, né? E aí, você tem medo do seu parceiro, do seu esposo, do seu marido te trair. E aí você fica com aquele negócio que te paralisa e não vive, né? Você tem medo, de repente, de ser assaltado, como eu já falei, de pegar uma doença, ou seja, e pior ainda, você tem medo de que tudo isso ocorra com alguém que você ama.
Então, ele é um sentimento muito forte e talvez hoje muito propagado nas mídias e muito propagado no nosso meio. Mas é assim que Deus quer que a gente viva? Com medo? Né? Do que você tem mais medo? Do que você tem mais medo? Quanto esse medo que você tem está te prejudicando? O quanto ele está te prejudicando? E como é que tem sido a tua relação com aquilo que está te escravizando, que é o medo? Medo nada mais é do que um estado emocional que a gente sente, né? É uma inquietação. E ele entrou no mundo através do pecado, da primeira pessoa, quando Adão e Eva pecaram. Um dos primeiros frutos que quando eles pecaram, eles tiveram medo. Quando eles desobedeceram a ordem que Deus deu para eles, não confiaram em Deus, ouviram a voz da serpente, eles comeram daquela fruta e eles logo perceberam que estavam nus. Logo ficaram com vergonha um do outro e foram que se esconder de quem? Quem é que vinha passear com ele todas as 5 horas, 6 horas da tarde? O próprio Deus. E Deus falou assim: cadê vocês? A gente estava meio com medo porque a gente estava pelado e a gente não queria ficar assim na sua presença. E quem disse que para vocês que vocês estavam nus? Por acaso vocês comeram? Vocês desobedeceram a ordem que eu dei para vocês? Aí começou a outra parte do pecado. O pecado, ele vai surgindo assim, uma coisa atrás da outra: vergonha, medo, acusação. Mas o medo, ele foi uma das primeiras coisas que entrou no coração do homem. E nós temos medo. Aí alguém diz assim: mas o medo, ele também é uma proteção, né? Ele é uma proteção. Porque o que te faz não te atirar de um prédio? O medo talvez de morrer, né? O medo. Aí vocês, né, se retrai. Mas é aquele medo que está te atrapalhando viver. É aquele medo que está te atrasando. Aquele medo que está deixando fazer com que você está deixando de viver o que Deus tem para a sua vida, no seu casamento, na sua família, com teus filhos, no teu trabalho, na igreja. É desse medo que eu queria compartilhar com vocês hoje à noite, tá? Então, esse instinto de sobrevivência, ele acontece, no entanto, ele pode nos escravizar. Dizia um filósofo matemático grego, Platão: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Então hoje eu queria te convidar a entender e a refletir sobre o que Deus tem para a tua vida. Ele é a luz, nele não há trevas e logo nele não há medo. É por isso que ele nos chama para viver pela fé. Então vamos ler 1 João, acho que deve estar aqui, capítulo 4 e versículo 16. Não é isso? 1 João capítulo 4, versículo 16. Estão acompanhando? Eu queria aproveitar a igreja, né, e todos que estão aqui presentes, é um convite, não é uma obrigação, é só uma dica para a gente usar uma linguagem muito interessante que eu tenho usado, que eu já falei para vocês, já tenho comentado com alguns, que é a nova versão transformadora. Ela é bem simples, essa versão que está aqui dá para a gente entender. Mas se você se dá muito bem com a sua Bíblia, glória a Deus, fica com essa versão. O importante é você entender, né, aquilo que Deus tem falado no seu coração. Mas vamos ler, capítulo 4, versículo 16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo.
Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Então, primeira coisa que eu refleti aqui nessa passagem, naquilo que Deus tem falado sobre esse assunto hoje, é que a gente precisa passar por esse processo de mudança. Eu queria te convidar, eu queria nos convidar a largar esse medo que está te incomodando, a deixar com que esse medo que permeia o seu coração, ele possa ser dissipado, né? Eu nunca entendia esse processo que eu passei, eu não venci todos os meus medos, e não fui testado em alguns, mas tem uns que eu já procuro refletir melhor e dizer, não, eu não vou pensar nisso, eu quero que isso não faça parte da minha vida, porque Deus sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para nós. Então, um dos medos que eu tinha era de perder meu filho, quando eu tinha só o Isaías. É natural o pai ter medo de perder o filho? Natural, né? Todos que são pais têm, né? Só que aquilo estava meio que me escravizando, né? Não deixa nem o menino abrir os olhos sozinho, porque tem que estar ali acompanhando, senão pode acontecer alguma coisa, né? E eu comecei a refletir sobre isso, e Deus começou a transformar, e eu comecei a passar por esse processo de transformação. E é claro que nós precisamos ter todo o cuidado com as crianças, no entanto, Deus tem me ensinado a confiar nele referente a esse assunto. Então, e Deus tem me ensinado grandes coisas. Então, o importante, e é muito importante, a gente inserir, conhecer e vivenciar o amor de Deus, porque somente uma experiência real com o amor de Deus pode me afastar os meus medos. Sabemos, no versículo 16 e 17, sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Você confia no seu amor? Você confia no amor de Deus? Então entrega esse medo para Ele e esquece, deixa para lá. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus. Você sabe o quanto Ele ama você? Você consegue medir, você consegue refletir sobre isso? O tamanho do seu amor é demonstrado por meio da sua morte e da sua ressurreição. E o fato de Jesus ter morrido e ter ressuscitado é que nos dá a fé, porque Ele venceu a morte. Então Ele venceu o maior dos temores que o ser humano tem, que é morrer e não sabe para onde vai, é a incerteza de tudo. Ele venceu isso. Então, estar ligado a Deus nos dá força, nos dá fé, a sua fé é fortalecida, né? E a quantidade desse envolvimento é que vai determinar o quanto você vai conseguir afastar esse medo. Quanto mais você fica envolvido com Deus, mais fé você tem, mais forças você encontra, e mais os medos vão se dissipando. Você não acha que os discípulos não ficaram com medo quando Jesus foi pego? Veja Pedro, o líder praticamente da igreja em Jerusalém. Ele falou assim: não, mestre, nós vamos para a briga se for preciso, ninguém vai te fazer o mal, eu comprei até uma espada. Jesus falou: hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, até os apóstolos que caminharam ali presencialmente com Jesus também tiveram medo. Mas quando Jesus ressuscita, quando Ele ressuscita, eles entendem, a fé deles é fortalecida, o amor de Deus inunda o coração deles, e ao ponto de que
eles são perseguidos, todos eles, exceto João, foram assassinados, e Pedro, aquele que negou 3 vezes, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não achava digno de morrer igual ao Senhor. Então olha a ousadia, olha como ele foi transformado. Ele estava com medo de morrer no início, mas agora ele estava de peito aberto, porque Jesus tinha tirado esse medo dele. Então é isso que Deus, desculpa, é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. É normal você sentir medo. O normal é você não ser conduzido por Ele. Ele não pode determinar o seu dia. Ele não pode determinar os seus pensamentos, as suas intenções. Quem tem que determinar isso é o amor de Deus na sua vida. Então experimente esse amor, não tem outra coisa melhor. Jesus, perto de se entregar como sacrifício, também sentiu medo. Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele entendeu que ele era do Pai. E ele disse assim: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Olha só que coisa incrível para a gente vencer o medo. Pega esse teu medo e ora a Deus e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse medo, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, sempre. E aí você vai começar a ser fortalecido, começar a experimentar aquilo que Deus quer para a sua vida, né? Porque todos nós temos nossos medos, mas Jesus sabe qual é o medo que você tem, e Ele quer tratar isso. Ele quer fortalecer, Ele quer caminhar lado a lado com você. E a prova que você tem talvez sido vencido pelo medo é que provavelmente o teu comportamento e aquilo que tu pensa está mostrando que você tem medo. Aquilo que você fala, a forma como você se porta, mostra que realmente você tem medo, né? Mas pensa como Deus é maravilhoso, como é incrível confiar nele, como é maravilhoso poder se jogar nos seus braços e poder confiar no seu amor. A vontade de Deus é que você conheça o amor que Ele tem para você. E eu não estou falando aqui simplesmente de uma decisão de você aceitar a Jesus. Eu estou falando no dia a dia, experimentar e vivenciar o amor de Jesus na sua vida. Você o conhece de tal forma, a gente tem lido em 1 João, no capítulo 1, no capítulo 2, nos meus pequenos grupos, estão lembrados? Que se a gente conhecer a Jesus, em nós é aperfeiçoado o amor. E como é que a gente conhece a Jesus, se Ele não está fisicamente aqui presente? Através do quê? Da Bíblia, da sua palavra. E aí, eu fico nos cultos, nos lares que acontece, eu fico vendo as pessoas lendo os versículos, e eu fico contemplando Deus se revelando para elas, Deus mostrando para elas a sua vontade, né? E eu fico muito alegre também. Qual será a tua resposta para Deus hoje, em relação ao teu medo? Qual é a tua resposta? Se você quiser continuar segurando, é uma decisão sua. Se você quiser largar, é uma decisão sua. Mas eu te digo, confia no Senhor de todo o seu coração. Entrega para Ele a que mais você tem medo. Entrega totalmente para Ele, né? E aí, essa é uma primeira parte. Primeira parte que eu queria comentar com vocês nessa reflexão é esse processo de mudança que precisa ter. E ele é bem simples mesmo, né? Como ele diz aqui na passagem, né? No versículo 16 e 17. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no seu amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Por que ele fala isso? Porque são duas coisas que regem a história da humanidade, que Deus quer que aconteça. São duas coisas. Desde quando Deus criou o mundo até hoje, são duas coisas. A primeira
Ele quer que você ame a Ele de todo o seu coração. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você tenha intimidade com Ele, tenha relacionamento com Ele. E a partir do momento que você tem intimidade com Ele, a sua fé vai ser fortalecida e muito provavelmente aqueles medos que você tem vão sendo dissipados. Eles não vão tomando conta da sua vida. Às vezes pode até chegar, eles podem até dizer assim, olha, eu estou aqui, mas você disse, não, eu não vou ser conduzido por eles, eu confio em Deus. A primeira coisa é conhecer a Deus e amar a Ele sobre todas as coisas. E a segunda coisa que Ele pede, desde a história da humanidade até aqui, do início até aqui, é que isso reflita, isso seja um reflexo, esse amor a Deus seja um reflexo uns nos outros. Ele fala, ame ao teu irmão, ame ao próximo como a si mesmo. E aí no final desse versículo que nós lemos, no versículo 20, se alguém afirma ama a Deus sobre todas as coisas, mas odeia o seu irmão, cara de pau, mentiroso, né? E que tenta enganar Deus, mas não engana de jeito nenhum. É mentiroso. Pois se a gente não ama a quem a gente vê, como a gente pode amar a Deus a quem não vê, a quem não vemos? Sabe por quê? Porque Deus ama o ser humano. Deus ama você. Deus, ele tem, você, nós, somos a criação mais incrível e maravilhosa que Ele fez. O grande final da sua criação foi o ser humano. Por isso que Ele criou todas as coisas, do primeiro dia até o quinto dia. Por isso que Ele criou todas as coisas, tudo preparando o planeta, a casa, para a gente, para a sua criação mais importante. Então Ele não gosta quando alguém machuca o outro, porque está machucando a criação dele. Ele não gosta quando machucam os seus filhos. Ele toma parte. Então ele fala, olha, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão que você vê, está se enganando. Não ama a Deus coisa nenhuma. É mentira. Mas se ama e se reflete, aí prova que esse realmente esteve com Jesus, ou está com Jesus. A segunda coisa é afastando o medo da alma. Versículo 18 e versículo 19. Esse amor, no versículo 18, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Se temos medo, é porque tememos castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Acredite no amor de Deus, acredite nessa primeira parte que nós conversamos, entrega isso tudo para Ele e a sua alma será tranquilizada. A sua alma será tranquilizada. Você terá paz sobre isso. Então, acredite no amor que Deus tem por você. O exercício da sua fé em Jesus vai afastar esses medos. E é um exercício, né? É um exercício. Então, um exercício bem simples de quando você confia em Deus. Você tem medo de que algum acidente aconteça com o teu filho. Aí você não deixa ele sair para lugar nenhum, você tem que estar sempre ali de olho 100%. Mas aí você pega um dia, está vencendo isso, está tratando isso, está confiando em Deus. Você não está sendo irresponsável, simplesmente você está deixando o seu filho viver, brincar. Aí você leva ele para um parquinho, né? Ou você vai num restaurante que tem um parquinho, que é fechado, você sabe que é seguro de uma certa forma, que tem monitor. Aí um primo maior diz, olha, fica de olho nele. Ele vai brincar feliz da vida, e você come o teu cheeseburger, o teu sanduíche, e conversa com as pessoas que estão na mesa tranquilamente. Entendeu? Na prática, como é que funciona? Então, se você tem esse medo, e você vence esse medo, né? Esse é um exercício.
Porque talvez você deixa uma vez isso, aí na segunda vez você vai lá, aí você olha para saber se está tudo bem, se o menino está vivo. Aí você vai deixando, até você simplesmente ficar tranquilo, tranquilizado na tua alma, né? Você não vai deixar o menino, claro, brincar perto da rua, você sabe que é inconsequência. Mas eu estou falando num ambiente equilibrado, mas mesmo equilibrado você tem medo, né? Então, exercite a sua fé. Experimente obedecer a Deus naquilo que tem te chamado. Às vezes você sente medo. Poxa, eu queria ajudar na igreja alguma coisa, mas eu não sei muito bem se eu consigo. E quem diz que você precisa saber se consegue ou não? Simplesmente, Deus me usa como o Senhor quer me usar, e eu confio que o Senhor vai me ajudar. Então exercite a sua fé, né? Mesmo você já sendo discípulo, você vai passar por experiências negativas e que talvez vai reativar o medo em você. Você vai passar por experiências negativas, não tenha dúvida. Todos nós passamos por experiências negativas. Aí parece que volta de aquele medo, né? Você vai passar por isso. Jesus falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então confia nele, que ele está contigo, né? Eu não sei se você já passou por essa experiência, né, de afastar o medo da sua alma. Simplesmente você não sabia, você tinha um temor sobre alguma coisa, você não sabia se ia dar certo, e aí você confia em Deus, e no final você prova, realmente Deus me ajudou. Não sei se você tem essa experiência, mas eu convido você a ter essa experiência. E se isso acontecer, se alguma experiência negativa acontecer com você, não fique preso a ela. Principalmente, não fique preso às experiências negativas do seu passado. Não é porque deu errado lá atrás, é que vai dar errado de novo. Sabe por que vai dar errado de novo? É porque você quer controlar. Porque nós queremos estar no controle, nós queremos criar um ambiente de equilíbrio, de controle, para que não dê errado como deu lá. E aí Deus está dizendo assim: esquece o passado, vem comigo e vamos construir um futuro juntos. Entrega para mim. Você não está no controle, Deus está no controle. E aí a gente fica preso às experiências do passado, daquela coisa negativa que tomou conta do nosso coração. E aí eu vou compartilhar com vocês. Não vou compartilhar não. Estamos ao vivo aqui. Mas foi um grande desafio a gente começar essa igreja. Um grande desafio. Eu tinha medo, né? Mas Deus, quando eu entendi que Ele é o único, mais importante, o plantador, o Deus dessa igreja, aí eu entendi que realmente eu só tinha que descansar e eu só era apenas uma peça, né, desse corpo tão incrível que Deus tem construído. E espero que você esteja se sentindo aqui nessa comunidade realmente amado, realmente ter se sentido motivado, encorajado, que teus medos estejam sendo dissipados e que a fé esteja sendo renovada ou criada dentro do seu coração. É assim que eu me sinto aqui, né? Relembre o que o salmista diz, o rei Davi, que também passava por grandes batalhas e grandes desafios. Era um homem de guerra, né? Era o líder de Israel. O Senhor, em Salmo 27, versículo 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então por que eu vou ter medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então você pode estar passando por esse momento, algum momento que ainda você não conseguiu vencer. Talvez a sua mente, o seu coração esteja reagindo de forma paralisada. Você talvez não sente vontade de continuar a fazer alguma coisa, e esse medo é que está te paralisando. Talvez você está com vontade de se esconder e você não acredita mais em ninguém.
e você tem medo de confiar nas pessoas. Talvez as suas perspectivas sobre o futuro são realmente ruins, né? Simplesmente porque você não tem um controle sobre elas. Ou talvez você esteja com um sentimento de desistência, porque você sente o desejo de fugir por receio de sofrer de novo. Mas diante dessa realidade, eu tenho uma boa notícia para ti. Uma boa notícia. Deus conhece o seu coração. Deus sabe que você passa por isso. Deus sabe que você tem esses sentimentos. Ele se importa com você. Ele sofre junto contigo. E Ele quer ajudar você. Ele quer ajudar, mas Ele é um Deus gentil, gente boa. Ele não vai te forçar. Ele vai te esperar. Na verdade, Ele está te esperando. Está esperando você dar o passo de fé. Está esperando você chegar-se a Ele. Está esperando você entregar isso que está te prejudicando para Ele. Em Salmos 34, versículo 4, o salmista diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. Já sou curado. O medo que as pessoas vivem hoje tem levado elas à depressão, tem levado elas a ser a falta de alegria, ter levado ela a uma perspectiva negativa de tudo e ter prejudicado bastante. E eu quero te dizer que tem um personagem nessa história que está adorando o que está acontecendo com a humanidade. E ele faz de tudo para que você tenha medo. Mas quando você tiver medo, lembre-se que o perfeito amor, Deus, Jesus, lança fora todo medo. Uma vez que você for curado do teu medo, ajude alguém que precisa. Muito provavelmente haverão pessoas que sentem o mesmo medo que você, ou que você sentia. Ajude elas. Conte para elas como é que foi que você conseguiu vencer. Conte para elas que você conheceu alguém tão incrível, conhece alguém tão incrível, que é Jesus, que foi capaz de te ajudar a vencer. Conte para ela. Console uns aos outros e construa a fé no coração um do outro. Eu tenho aplicado o exercício na minha vida, tenho buscado aplicar com algumas pessoas. Eu não sei se você vai se identificar agora, algumas pessoas que entram em contato comigo, né? Mas eu tenho feito isso não porque é clichê ou porque eu não acredito, porque eu acredito. E aí eu converso com alguém diz assim: poxa, pastor, tá acontecendo isso e tá meio assim tenso, a gente tá com medo aí a gente conversa e eu digo: no final vai dar tudo certo. Você acredita? Então vai dar tudo certo. Talvez esse certo não seja o teu certo que você imagina, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? Confie a Deus no seu futuro. Estabeleça que a sua vida dependerá dele para sempre e simplesmente viva no amor de Deus. É para isso que Deus tem nos convidado nessa noite. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu és perfeito, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor sabe o que está passando no nosso coração. O Senhor sabe o que está passando, Senhor Deus, a nossa alma. E o quanto às vezes a gente se atropela ou atropela os outros simplesmente porque nós temos medo. Simplesmente porque nós não entregamos todas as coisas nas Suas mãos. Mas nessa noite queremos entregar ao Senhor. Se possível, Deus, afasta-nos de nós.
tudo aquilo que prejudica, tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que nos paralisa, todo o medo da alma, toda a depressão, todo aquele receio de sofrer, que seja dissipado e que teu amor venha tomar conta e que possamos andar na luz como tu estás nas luzes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é perfeito e maravilhoso. Glória a Ti, Deus, por tudo aquilo que Tu tens feito. Queremos confiar no Senhor. E se tem alguém nessa noite que está precisando entregar, som dos corações, Tu conheces, determina seus passos e que haja passo de fé hoje, de entregar todos os medos nas Tuas mãos. Obrigado por tudo. Continua nos perdoando nossos pecados, nos purificando de toda justiça e nos guiando, pois um dia, como nós falamos na semana passada, estaremos para sempre com o Senhor. E lá no céu, não haverá mais medo, não haverá mais rancor, não haverá mais morte, pois nós estaremos para sempre com o Senhor. E a vida continuará e muito melhor. Obrigado, Deus, som dos corações nessa noite, e que decisões estejam sendo tomadas. Em nome de Jesus que eu te peço, amém. Amém. Só da ceia já pode. A gente vai ceiar, né? Se você quiser ceiar conosco, fica à vontade. O pessoal vai passar aí perto com vocês. Mas ninguém deve participar da ceia de Jesus, da Santa Ceia do Senhor, sem se examinar primeiro. Você precisa examinar seu interior. Você precisa reconhecer que você é pecador e que você precisa de Jesus. As ceias são para isso. Porque se você ceia sem ter essa consciência, você está ceando em vão. Mas se você ceia entendendo que você é pecador e que você precisa de Jesus, e que você está falando isso em memória dele, que Deus te abençoe. É importante entender o significado dessa cerimônia. É importante a gente celebrar essa cerimônia, né? Cristo nos mandou celebrar a Santa Ceia em sua memória. E nesta mesa, neste momento, nós lembramos que o Senhor Jesus, ele foi enviado ao mundo por Deus. Ele se tornou homem para carregar a ira de Deus por nós. Ele foi preso a fim de que nós fôssemos libertos. Ele, embora inocente, foi condenado à morte a fim de que nós fôssemos absolvidos por Deus. Ele foi amaldiçoado a fim de que fôssemos abençoados. Ele foi desamparado a fim de que nós nunca fôssemos desamparados por Ele. E quando Ele disse está consumado, Ele confirmou a nova e eterna aliança quando Ele morreu e derramou seu sangue. Então nesse momento eu queria convidar você a orar novamente. Se você não está bem, se você precisa se resolver com alguém, se você precisa liberar perdão, se você precisa pedir perdão de Deus, que você faça isso nesse momento antes da gente celebrar a ceia. Oremos. Senhor, eu te pedi perdão, Pai, pelos meus pecados, pedi perdão pelos meus erros, Senhor. São tantos. Tenho pecado contra meus irmãos, tenho pecado contra minha família, tenho pecado contra o Senhor. Quero te pedir que o Senhor me perdoe das minhas faltas, Pai. Eu não sou digno e não mereço. Quero te agradecer porque o Senhor me trata como o Senhor tratou aquela mulher que foi pego em adultério, como aquela mulher samaritana, como Mateus, que roubava o povo, como Zaqueu e tantos outros, que viviam no seu egoísmo e nos seus erros. O Senhor me perdoa como perdoastes ele. Simplesmente não me condena,
não me julga, pela fé me salva. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa comigo. Sonda nossos corações nessa noite, que possamos cear de coração puro e limpo diante do Senhor. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço, amém. Todo mundo já pode passar. Partindo o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. É isso que significa, o corpo de Cristo. Aquele corpo que foi chicoteado, que foi quebrado, que foi praticamente destruído. Aquele corpo que se entregou por nós. No Antigo Testamento, na história da humanidade, o perdão dos pecados era feito pelo sacrifício de um animal. E somente o sumo sacerdote é que podia pedir perdão pelas pessoas. Hoje, através do corpo e o sacrifício de Cristo, Ele é o Cordeiro, Ele foi entregue. E por causa dele, você não precisa do pastor, você não precisa do padre, você não precisa de sacerdote. Você mesmo pode se chegar a Ele, pode estar na sua presença. É isso que significa o pão. É essa memória que a gente está celebrando hoje. O véu do templo se rasgou e hoje você pode ter acesso. Um pecador, sim, falho, miserável, mas pela graça e misericórdia de Deus você pode participar da presença de Deus pela fé. Comemos. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício naquela cruz. O Senhor não desistiu, o Senhor não nos abandonou, não deixou a missão pela metade, não virou as costas e simplesmente voltou para o céu. O Senhor caminhou naquela via dolorosa, aqueles metros ou quilômetros, para que naquele monte da morte fosse desenhado um quadro de terrível horror, mas que a sua imagem refletia o teu amor. Obrigado por me amar, Senhor, e por se entregar por mim, em nome de Jesus, em teu santo nome. Assim também ele pegou o vinho naquela santa ceia com seus apóstolos, onde ele bebeu a última ceia. É o cálice da bênção, pelo qual damos graças, e a comunhão do seu sangue, porque o sangue de Jesus foi derramado, o seu precioso sangue, aquele que não tinha culpa, aquele cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele derramou o sangue por nós. Esse sangue e essa memória significa a remissão dos nossos pecados. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse sangue derramado na cruz. Obrigado porque o Senhor nos ama e nos perdoa. Que possamos beber agora em tua memória, Pai. E um dia não precisaremos mais, porque estaremos junto com o Senhor para sempre. Mas até lá, como o Senhor pediu, assim faremos. Em nome de Jesus, pode beber. Que essa memória e essa reflexão seja diária. Que a gente sempre lembre, que a gente sempre reflita como Ele nos ama. E se você estiver arraigado, enraizado, alicerçado nesse amor, todo medo vai embora. Experimente isso. Que nessa canção possamos refletir
todo esse amor. Porque tudo que nós fazemos aqui tem tudo a ver com ele, com quem ele é, por essência. Vamos ficar de pé, vamos cantar. E enquanto a gente canta, você reflete sobre a graça de Deus. Mesmo que eu me
mesmo se eu me abalar, o teu tudo que há em mim, tem tudo a ver com Ele. Diga, com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. E a cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, tudo que há